Então você é da congregação e é proibido, deixar aqui o documento, você participar de festas natalinas, dizer o Feliz Natal ou receber um Feliz Natal. E essa proibição está fundamentada na ideia de que a origem do Natal que nós comemoramos é pagã. E que nós não temos na Bíblia a data exata e também não temos uma recomendação enfática de que nós deveríamos celebrar essa data como uma festividade natalina, reconhecendo nela o cristianismo. E você acha que isso é uma grande obra de Deus em uma igreja que preserva as bases bíblicas? Bom, tudo que a congregação preserva é menos a Bíblia, né? Primeiro, as orientações dos seus anciães, que estão mais perdidos, que seguem tiroteio, que mendoim em boca de banguelo, acham que são superiores morais porque vestem um terno, raspam a barba e frequentam templos e dão obediência cega a seus superiores. E ficam espiritualizando a coisa toda, achando que por estarem lá, são os escolhidos de Deus. Mas vamos lá, qual pecado você tem escolhido pecar? Porque isso daqui não se trata de verdade, de uma preservação daquilo que é bíblico, e sim apenas de uma seleção de qual pecado você aceita e qual pecado você condena. Veja bem, a congregação é aquela que não proíbe tá, os seus membros de terem adesivos nos carros, de terem chaveiros da CCB, de terem para-barros de caminhão, de terem maquetes da igreja, né, de ensinarem até naqueles cultinhos, no culto não, na escola bíblica das crianças, né, que a congregação é o caminho da salvação. Então dizer que ela é a graça, dizer que o batismo lá é o único, dizer que lá é a única palavra revelada, pregada pelo Espírito Santo, dizer que só lá é o ministério dado por Deus, todos os outros ministérios de outras igrejas são dados pelos homens, só lá tem o dom verdadeiro de Deus, os de fora são tudo dom de adivinhação, são falsos profetas. O véu tem poder, em sua grande maioria acredita nisso, hoje diminuiu bastante, mas a grande maioria acredita, né, nessa idolatria a uma relíquia. Acreditava-se, e isso dividiu a igreja muito idólatra, acreditava-se que o cálice era sagrado, né, e acredita-se, mas não oficialmente, na transubstanciação, oficialmente não, mas a grande maioria acredita que aquele pão depois de orado é a carne do corpo de Cristo e o vinho é o sangue do corpo de Cristo. Eles acreditam, tanto é, que eles enterram isso daí. Okay? Para que aquilo não possa ser doado ou alguém comer fora daquele ambiente sacramentado, sacralizado, dito santo, sacro, religioso, litúrgico. Então essas idolatrias não tem problema, principalmente tem irmãos que idolatram até a água da vasca do batismo, que a água ficou santa, que o púlpito é santo. Eu subi lá, coloquei a mão em cima, senti a presença de Deus. Rapaz, só de eu entrar dentro da igreja eu já senti a presença de Deus. Essa idolatria não tem problema. Eles dizem que vieram atribulados pela rua, mas quando adentraram os atos da igreja, a presença de Deus invadiu o meu coração. Eles usam o termo invadiu, né? Então esse ambiente religioso, que é altamente idólatra, para eles não tem nenhum problema. E não fica só nisso, né, queridos? Que se você sai disso, né, e vai para outros aspectos daquilo que é religioso, você vai ver que tem vários outros símbolos que são todos eles religiosos. Vou dar um exemplo aqui, você que é casado da congregação e usa aliança no dedo anelar. Eu não estou com a minha aqui, mas não é por causa disso não, só não estou porque eu estou em casa. Eu uso aliança, minha esposa também usa. Mas veja bem, você está em um pecado terrível. Por quê? A origem de usar uma aliança no dedo anelar esquerdo é que aqui se considera que passa a veia do amor, Venus Amoris. E passando a veia do amor, você coloca algo que é o símbolo do sol. O símbolo do sol é a aliança. Então existia uma veneração ao sol que é eterno, tá certo? Colocado no Venus Amori, que é a linha do amor, a veia do amor que vai direto no coração. Então essa é uma cultura egípcia romana, e você, CCBano, que se diz não idólatra, usa. O casamento, as madrinhas, são tudo de origem pagã. Madrinha, casamento, vestido de noiva branca, coroa de flores, buquê. Tudo é gravata. Mas não fica só aí. O teu aniversário, o bolo, principalmente o redondo, era para lembrar a lua, as fases, né? As velas que era colocado lá em cima, era para lembrar o número de transição, né? Ou seja, 17, 18, 12, 15 anos que a pessoa está passando ali. Então cantava-se parabéns, ou cantava-se uma música festiva felicitando o aniversariante. Aquele barulho batendo palma era para espantar os espíritos que se apropriavam das pessoas que estavam em fase de transição. Olha que interessante. Então a gente canta ali, mesmo que você mude, tira o parabéns para você, coloca um hino. Eu vou cantar um hino pro meu irmão aqui, não vai ser um parabéns porque isso é pagão, mas o hino é cristão. Não, a atitude é pagã. Mas então todo mundo está em pecado? Não, perfuminho de Jesus. O ponto é que para eu pecar, eu preciso estar consciente de uma intenção pagã e idólatra. Agora, a congregação ela comete um pecado e junto com ela os milhões de membros, que vem reduzindo, né, que era 5 milhões, e depois eu dei uma atualizada, não tem nem 3 milhões, e está caindo. E assim,
consecutivamente. A coisa está indo ladeira abaixo. Então, olha que você vê que interessante. Então, quando você bate ali palma ou faz um barulho, era para afastar esses espíritos que pegavam essas pessoas na fase transacional. E o assoprar da vela, quando sobe a fumaça das velas, aí tem aquele costume de fazer um pedido. Então, aquele fazer um pedido vem de um rito pagão de você colocar o teu pedido de oração, o teu clamor na fumaça para levar aos deuses. E é aí que vai a ideia, né? Mas você fala assim, Edu, mas não tem lá a ideia do holocausto, quando a fumaça subia, assim. Mas o holocausto, quer dizer, todos os sacrifícios do povo judeu na lei sacerdotal levítica, ou de Moisés e depois levítica, essa lei, ela tinha uma ideia de aplacar a dívida, ou seja, a dívida do pecado em Adão, ela foi arrolando até Cristo. Então, nesse arrolamento da dívida, você fazia o sacrifício, você purificava o povo. Então não era para você conquistar a divindade lá do céu, para fazer uma coisa para você. Tá certo? Mas não é só isso, queridos. Se você dá uma olhadinha, os dias da semana, os 7 dias da semana, é calendário romano. Ó, segunda-feira, Deus abençoa a nossa segunda-feira, Deus abençoa o nosso domingo, Deus abençoa o nosso sábado. Meu irmão, veja bem, domingo, que é o Sun's Day, né, é o dia do sol. Dia do sol é a adoração ao sol. Monday, que é segunda-feira, é o dia da lua. Terça é a homenagem ao deus Twin. Twin é o deus nórdico da guerra. Quarta é o dia do deus Odin, que é o pai de Thor, do panteão mitológico grego, romano. Ok, queridos? A quarta-feira, quinta-feira é o deus Thor, deus do trovão. Sexta-feira, a deusa da fertilidade. E sábado, que é Saturday, certo? É o dia do deus Saturno, deus romano Saturno. Olha para você ver, meses do ano, vou citar alguns. Janeiro, Jano, é o deus romano de duas faces, das portas e começos. Olha que interessante, quando você celebra, você não celebra o Natal, mas o Réveillon celebra. Passa lá de forma festiva. Não, mas eu passo de joelho, irmão. Aqui em casa, graças a Deus, nós passamos de joelho. Era assim que a festa ao deus Jano era feita. Os seus adoradores passavam orando, fazendo as suas preces. Passavam de branco, ou de amarelo, ou de branco e amarelo, que branco era para representar a paz, e amarelo representar a riqueza. É as cores do deus Jano. Aí você tem que escolher qual pecado ou hipócrita CCBano você quer aceitar e qual você quer repudiar em nome da tua pseudo-santidade. Ah, mas eu não comemoro nem Natal, nem Ano Novo. Isso, você não comemora nem Natal, nem Ano Novo, mas aniversário também não. Nossa, que interessante. Aí você também não casa e não usa aliança. Não, eu caso, mas a minha esposa... Aí que você vai mastigar a gengiva, né? Porque você usa aliança, ela casou de branco, teve buquê de flores. Tá certo ou não? E sabe o que é a lei de Deus? Se você quer seguir pelo legalismo, é lei, tá? Quando você quer seguir por proibições, então é lei. Quando você quer seguir pelo aquilo que o Evangelho se propõe, então dá uma lida lá em Romanos 14, você vai ver que não tem nada a ver as celebrações. Dá uma lida em Coríntios, 1 Coríntios 8, 9 e 10, você vai ver como é que Paulo explica as questões das divindades, da idolatria, você vai ver que não tem nada a ver. Edu, você celebra esse Natal que faz a ceia, enfeita a tua casa, você concorda com isso? Não, não concordo. A minha casa não é enfeitada, não tem árvore de Natal, mas não é porque eu tenho medo do paganismo dela. De maneira alguma, eu levo os meus filhos em ambientes como shopping, praças que estão decoradas para eles poderem ter acesso. Eu não vou criar eles dentro de uma bolha que só faça sentido para aquilo que eu já entendi. E até porque o cristianismo não é uma cultura de evitação. Na verdade, você pode ver que Jesus ele nunca fugiu dos lugares. Você vê que pela lei, se Jesus tocasse em alguém que estava morto, ele ficaria impuro. Ele tocou na filha de Jairo. E se ele tocasse numa mulher que estivesse com fluxo de sangue, ele ficaria impuro, teria que se afastar da cidade e ficar 7 dias para a purificação fora do arraial. E ele foi tocado. Você entende que as questões é que Cristo sempre deixou muito claro que ele vai nos lugares, inclusive ele dormiu na casa de Zaqueu. Ah, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Esse é um dito popular que não é bíblico, que o cristão pensa que isso faz sentido. Então eu vou evitar estar com essas pessoas, porque estando com elas, eu vou ficar contaminado. Tanto é que eu vou fazer um vídeo próximo aqui, que você vai ver o horror de um áudio de um irmão contando um milagre, a igreja virando de perna para cima, quando ele foi expulsar o demônio de uma casa, e ele prendeu os demônios dentro da Bíblia. Eu vou contar, vou colocar o áudio aqui para você ver, vai vir no próximo vídeo aí. E se você não é inscrito, se inscreva, para você entender que a alienação religiosa, ela gera uma doença. Ela aliena as pessoas, ela cria neuroses profundas. A pessoa desenvolve comportamentos totalmente transtornados. E isso aqui, pra você ter uma ideia, né?
da questão do paganismo, que é a defesa congregacional, para você ter uma ideia. Eles dizem que nós não sabemos a data, sim, não sabemos com exatidão, não. Há estudos que dizem que é próximo ao final de setembro e começo de outubro. Por que é isso? É o início da festa dos tabernáculos. Quando você vai lá fazer um estudo lá em Zacarias, você vai pegar o turno dos sacerdotes, enfim, você vai correr o nascimento de João Batista, vai entender o início das festas, vai entender a forma da lua e dos astros ali, o nascimento de Jesus. Você vai entender que ele nasceu mais ou menos nessa data. Não dá para travar que é exatamente num dia, porque a festa dos tabernáculos ela muda conforme o calendário judaico, que é lunar, não solar. Perfeito? Então, Jesus ele deve ter nascido próximo dessa data. Lógico que não dá para ter, ninguém teve, isso é investigado há tanto tempo, ninguém chegou, não sou eu, o Eduardo Giovanelli, que vai chegar. Mas os estudos confirmam isso claramente, que é próximo dessa data. O que eu quero te chamar a atenção é que, veja bem, o Deus Jano, que você celebra ali, mas o pastor, é a mesma coisa. Então, na festividade de transição, que era um Deus romano de duas faces, ou seja, o ano velho e o ano novo, né? Das portas e de novos começos. Março, que é o Marte, deus da guerra. Maio é a Maia, deusa da primavera e fertilidade. Junho, que é o Juno, tá? Não é Jano, é Juno, é a deusa protetora do casamento e a protetora das mulheres. Agosto é a divinização de Augusto, o imperador romano que se autoproclamava filho de Deus. Então, nós temos aqui os ritos de passagem, né, como aniversários, velas, cantar parabéns, aliança de casamento e também os vestidos de noiva, né, que nós usamos. Mas não é só isso. Quer ver? Você quer uma coisa? O tênis Nike. Aí você já não compra mais o Nike também, tá? O nome da deusa grega da vitória, né, está naquele logotipo ali. É o Swash. Swash representava a asa da deusa grega. O Starbucks, que a maioria dos clientes modinha de Instagram, eles tiram foto ali, coloca o Starbucks. Aí você vai ver, o Starbucks, o logotipo é uma sereia de duas caudas. Melusina é o nome daquele símbolo. É uma figura mitológica ligada à Sepção e ao mar. Olha que interessante. E aí nós vamos muito mais além, mas eu posso dizer pelo menos mais um que você usa, que você às vezes até trabalha com isso, que é o símbolo da medicina, que é o bastão ali de Esculápio, tá? Que é presente em todas as ambulâncias, hospitais. Ele representa o cajado de Asclépio, o deus grego da cura. Então presta atenção em qual idolatria você pretende firmar o teu coração. A congregação, ela idolatra o seu templo, até maquetes são vendidas, né? São feitas e vendidas como objetos de decoração, mini púlpitos, né? Porque é santo. Aí lá nós temos a vasca, que é um lugar santo, as águas é considerado por alguns uma água santa, né? Tem obras contadas na congregação sobre movimentos que aconteceram a partir da água, né? É a água benta da Igreja Católica, talvez a água do batismo ali, para alguns, isso não é geral. Na época da transição do cálice para o copinho, dividiu a igreja, muitos saíram da igreja por desacreditar no novo movimento em que sagrado era o cálice. Uma interpretação equivocada bíblica, o cálice ficou sagrado para os irmãos da congregação. Então não tem nenhum problema em eles terem um culto à relíquia, né? Pegar um cálice e tornar isso sagrado. Assim como o véu, assim como o púlpito, assim como a pastinha do ancião que carrega a Bíblia. A Bíblia não serve de nada a não ser para roteirizar da base, para começar a fazer as argumentações em sua grande maioria, né? Agora, essa idolatria não tem problema. Tem umas pessoas que dizem o seguinte: olha, eu saí de casa numa guerra, pela rua, numa tribulação, mas quando eu pisei no átrio da igreja, Deus me visitou com a sua presença, a angústia foi embora, a tribulação foi embora, uma paz entrou no meu coração, eu senti de levantar e papapá. Então, o lugar é sagrado, por mais que Deus, Cristo disse, não é aqui no poço e também não é lá no templo em Jerusalém, não é nada desses lugares, porque lá em Atos está escrito: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então, qual o Natal que você concorda, Edu? Com o Natal em que nós rememoramos o nascimento daquele que se fez carne e nos substituiu no sacrifício eterno. Então, você veja bem que a proibição da igreja, ela se baseia na ideia de que é uma origem pagã, de Nimrod, Tammuz, Semiramis ou qualquer outra ideia, o deus sol, o solstício de inverno, enfim. Ou seja, nós estamos paganizados não só nisso, inclusive no modelo de igreja que você vai. Esses bancos de madeira, esse formato de telhado, os 3 degraus, o púlpito em cima, de madeira, o sacerdote para cima, tudo é romano e pagão. Tudo é romano e pagão. A grande parte dos hinos que vocês cantam são melodias de origem pagã. Olha que interessante. Agora, então, quer dizer que eu estou cantando ao demônio? Não. Para onde o seu coração se dobra? O que é que Cristo falou através de Paulo na carta de 14 aos Romanos? Se você for comer e beber, faça para a honra e glória de Deus. Não importa se é um dia, no outro dia, não importa. Agora, a congregação separa um dia do ano para fazer a celebração da ceia, que eles chamam de Santa Ceia, que é o primeiro pecado que eles cometem, que é chamar aquilo de Santa Ceia, porque então se torna uma mesa para santos sentar, e não para pecadores reunir com a responsabilidade de repartir, e sim para santos sentar com o direito de comer. Então aquela mesa é uma mesa para santos, que não pecaram aquela semana ou aqueles 15 dias, pediram perdão hipocritamente aos seus irmãos, e aí foram lá para desfrutar do direito de sentar na mesa santa e serem santos ao comer, acreditando que depois que o ancião ora, aquilo se torna o corpo e o sangue. Então a ceia eles tornam dessa forma. E eles não sabem a data da morte de Jesus Cristo, mas definem uma data, e essa data é considerada santa.
pelos da igreja e não tem nenhum problema. E naquela época, eles comercializam bastante, principalmente ternos novos, roupas novas. O mercado CCBano é aquecido na época de ceia, porque aí vende-se novos vestidos, novos looks, tem marcas grandes, importantes, pessoas milionárias dentro da congregação que vendem os seus produtos focados nessas sazonalidades. Aí tem também o fomento da indústria de terno, gravata, camisa, sapatos. Tá certo? E também o fomento da indústria de véus, que gira em torno desse comércio velado da época de ceia. Só que isso tudo não tem problema, porque o pecado de idolatria da congregação não tem problema. Para eles é zero problemas. O problema é se você parar no dia 25 e fazer uma ceia com a sua família e trazer os seus filhos e esposa ou vice-versa para lembrar do nascimento daquele em que não é sobre a data, presta bem atenção, mas sobre o evento. É sobre a encarnação do Deus vivo que se fez homem. A Bíblia nos mostra que no nascimento de Jesus foi um momento sim de celebração. O anjo anunciou boas novas de grande alegria para todo o povo. Aonde, Edu? Em Lucas 2, verso 10. O céu irrompeu em louvor. Aonde, Edu? Em Lucas 2, do 13 ao 14. Os magos, ao verem o Salvador, eles prostraram em adoração e deram presentes. Mateus 2, versículo 10 e 11. Olha que interessante. Celebrar o Natal é celebrar o maior ato de amor. O verbo se fez carne. João 1, verso 14. Podemos ressignificar esse dia para um dia da glória de Deus. Eu concordo que o Natal, da forma que é apresentado, que é comercial, é unicamente às vezes idólatra, e é para excessos, é para desfrute carnal, é para banquetes humanos que não têm o propósito, nós pecamos também. Agora, a proibição dá um status não verdadeiro ao religioso CCBano, que dentro desse comportamento ele está se preservando de um ato pagão idólatra que a Bíblia não recomenda. Agora eu pergunto, quando é que Deus mandou você celebrar uma vez por ano a ceia em que data? Em nenhum momento. Entende? Então é quando você quer escolher aquilo que você adora, idolatra e repudia o outro. Paulo vai dizer lá em Coríntios que ele se fez de fraco para ganhar os fracos, de judaizantes para ganhar os judaizantes, de sem lei para ganhar os sem lei, enfim, ele se adaptou ao movimento. Então o legalismo que proíbe o Natal é o mesmo que gera uma idolatria perigosa. Enquanto se preocupam com a data, muitos caem na idolatria da instituição. Confiam mais na placa da igreja do que em Cristo. Tem uma recomendação lá em Jeremias 7, no verso 4. Sacralizam objetos como véus, púlpitos, inários, transformando em relíquias modernas. E o pior, caem no orgulho espiritual olhando para os outros cristãos com superioridade moral e ética, como o fariseu que orava. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Lucas 18, do 9 ao 14. Então isso é idolatria do ego religioso. É fermento de fariseus que Jesus combateu. E o apóstolo, Paulo, ele nos lembra lá em Gálatas 5, 1 e em Colossenses 2, 16, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se permitam que ninguém os julgue por festividades. Olha, Gálatas 5, versículo 1, vou ler. Não permitam que ninguém os julguem por festividades ou costumes. Bíblia, tá? CCB, Bíblia, que vocês não lê. Vamos lá, Colossenses 2,16. A verdadeira fé não está em regras humanas, mas em um coração transformado. Podemos celebrar a encarnação do Deus vivo na pessoa de Jesus com alegria, transformando aquele ambiente em uma rememoração festiva, em uma data que nos foi permitido ser salvo pelo favor e mérito. Então nós celebramos a morte na ceia e podemos celebrar o nascimento no Natal. Então veja qual idolatria você quer cair. Se é a idolatria do casamento, da aliança, do aniversário, do bolo, das velas, do final do ano, dos dias da semana, dos dias dos meses, da ideia religiosa que você vê no templo, a casa de Deus, no véu, um objeto sacramentado, na pastinha, no terno, no comércio que gira em torno disso. E aí, qual pecado você escolhe pecar e qual você escolhe condenar, o hipócrita religioso?